ficou muita gente, muitos escravos, e eles acabaram perdendo o poder. E o faraó, na época, não queria que isso acontecesse. Então, ele foi e falou para as parteiras, que era quem fazia o parto das mulheres, falou: toda pessoa que estiver grávida, toda mulher que estiver grávida, nascer um filho homem, era para matar. Mas no começo, quando o faraó falou isso, essas parteiras não ficaram com dó, tipo, os primeiros ali não morreram, mas e o Moisés, né, esse menino estava entre esses primeiros, então ele acabou sobrevivendo, né? E daí, mas mesmo assim, Moisés, o faraó, foi e falou: não, é para matar. E a sua mãe, para salvar ele, foi e colocou ele num cesto. E colocou ele no cesto, foi até o rio Nilo e colocou ele ali. Coincidentemente, o cesto, né, foi parar na filha do faraó. E essa filha do faraó, ela queria um filho. Ela estava pedindo aos deuses do Egito um filho. E lá no Egito, o rio Nilo é considerado um deus. Então, para ela ali, fazia todo sentido. Eu estou pedindo um filho. E ela estava se banhando ali no rio Nilo. Ela estava ali. Então, estou pedindo um filho para Deus. E o rio Nilo era um deus para ela. Então, bateu. E ela achou que ela foi e adotou Moisés. E Moisés, ele foi criado lá como um egípcio. Como se diz, ele foi criado na cultura egípcia. E como a filha do faraó, ela adotou, ela não tinha como amamentar o Moisés, né? Porque ele era muito novo. Então ela chamou uma hebreia para cuidar dele. E foi a mãe dele. E ele cresceu assim, ele cresceu lá no Egito como um rei, né, como alguém que tinha poder. E quando ele viveu isso até os 40 anos, que foi quando um dia ele viu um egípcio batendo em um hebreu. Como ele sabia que ele era hebreu, ele já tinha esse conhecimento. E ele ficou revoltado, ele ficou bravo com aquilo. Então ele foi e matou esse egípcio. E ele enterrou esse egípcio como se nada tivesse acontecido. Ele enterrou ele na areia e, ninguém viu, então tá tranquilo. Daí dois hebreus estavam brigando. Dois hebreus estavam brigando e ele foi separar essa briga. Quando ele foi separar essa briga, um deles questionou: por que você está separando aqui? Você é filho de papai, né? Você mora lá, você não sabe nada da nossa vida, não sei o quê. Foi quando esse mesmo perguntou para ele: você vai matar a gente igual você matou aquele egípcio? Moisés, ele ficou doido, porque para ele ninguém tinha visto. Para ele, tanto fez, tanto faz. Então, mas nisso, quando aquele hebreu falou aquilo para ele, ele ficou apavorado. E foi e fugiu. E daí entra no nosso segundo tópico: a fuga até Midian. Ele ficou com muito medo. Ele viajou até Midian, que era um território distante, era longe, e lá ele foi acolhido. Ele foi acolhido pelo sacerdote lá de Midian, o Jetro. Ele viveu lá, ele casou com uma das filhas do Jetro. Ele casou com uma das filhas que foi a Zípora. E lá ele se tornou um pastor. E esse sacerdote,
né, o Jetro, ele tinha um rebanho de ovelhas e falou para Moisés, você pode cuidar das minhas ovelhas. Eu sou meu bom, ele tomou conta do rebanho das ovelhas ali, certo? E um dia, Moisés estava, um dia qualquer assim, Moisés estava caminhando com o seu rebanho de ovelhas e ele foi em um monte, perto de um monte, e viu uma sarça. A sarça pegava fogo assim, algo extraordinário. Ele ficou perguntando, né? Ele ficou curioso, né? Perguntando, por quê? Por que no deserto tem fogo? É muito difícil ter fogo no deserto. E isso também acaba prejudicando eles, porque no exército já não tinha muito pasto ali, né? A sarça é um alimento para as ovelhas. A sarça, ela é tipo um arbusto típico do deserto. Ele era uma folha seca e grande. Então, qualquer fogo, ela ia se consumir rápido, ela ia apagar, né? E aquela sarça não, aquela sarça, Moisés chegou perto e a sarça estava lá, queimando, pelo fogo, ela não se consumia. Então, saiu uma voz chamando Moisés, falando: Moisés, Moisés. Na Bíblia tem muito isso, chamar o nome 2 vezes. Significa o quê? Significa que é algo muito importante. É como se fosse, você está casado, daí você vai e a sua mulher vai e te chama, vai te chamar pelo nome completo. Miguel Fernandes Caetano, você já sabe que tem alguma coisa errada. Ou até mesmo a nossa mãe. A nossa mãe vai e chama a gente pelo nome completo. Então você já sabe que vai dar ruim. Isso é algo importante. Então, Moisés respondeu. Ele queria que já colocasse Êxodo 3, capítulo 4 ao 10. E diz: quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tirem as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Essa palavra dá destaque a medo, e a gente vai falar sobre isso. Pode passar. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutando o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leites e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, ele era muito teimoso. E se você for ler Êxodo, no capítulo 4 e no capítulo 5, esse embate entre Deus e ele. Deus falando para ele: vai salvar o meu povo. Ele falando: não, sempre dando desculpa. E vamos voltar
do medo. O medo, ele é bom, mas ele tinha medo, né? Medo, diz a Bíblia, que medo em determinadas situações é considerado um pecado. Mas dependendo das situações, e isso é outra coisa que nos afasta de Deus, não é só o pecado. Isso também, o medo nos afasta, que diz em 1 João 4, 18. Vamos, todo mundo lendo. Bora. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Amém. Amém? Então, ele ficou com medo. E aí vamos voltar em Êxodo 11 ao 15. Que diz: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me envio a vocês. Deus também disse a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Moisés continuou dando desculpas, ele não aceitou, ele continuou dando desculpas, até chegou uma hora que Deus apelou, porque aqui no versículo que a gente leu, está dizendo que Moisés estava acreditando muito que Deus era o Deus de milagre, que fazia tudo que era possível, então Deus foi e apelou. E que está em Êxodo 4, do 2 ao 4. Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele, ou um cajado, como um cajado. O Senhor disse: Jogue ao chão. Moisés jogou e a vela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou em uma vara na sua mão. Olha o medo aí. Ele ficou com medo da serpente. Ele não enfrentou ela de primeira, né? Deus que teve que falar para ele: enfrente ela. É igual o lapeta. É, pastor? É igual o lapeta. Se a gente enfrentar ele correrá da gente. Que diz em Tiago 4, 7. Olha lá, vamos ler todo mundo junto também. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então a gente tem que resistir, a gente tem que enfrentar o nosso medo. Deus falou para ele pegar a serpente pela cauda de propósito. Porque geralmente você pega uma serpente, né? Geralmente não, quem pega a serpente dela pega a cabeça.
propósito para ele pegar pela cauda, porque para ele enfrentar ela, porque quando ele estava correndo, ela estava atrás. Daí quando ele enfrentou ela correu dele. Então ele pegou ela pela cauda. Então a gente tem que enfrentar o medo. E, igual eu falei, em determinadas ações, né, em determinados momentos, o medo é pecado. Até que, né, não tinha como, porque não tinha como Moisés agora não, né, ver que Deus era Deus de milagre, que Deus transformou uma vaca, né, em uma serpente. Então Deus convenceu ele de ir para salvar o seu povo, né? Que daí já entra no nosso terceiro tópico, a libertação no Egito. Quando Moisés recebeu o chamado da sarça ardente, Deus deu uma tarefa para ele, para livrar os israelitas da escravidão. Apesar de sua teimosia, ele aceitou esse desafio. Moisés então ele estava fortalecido por Deus, pelos milagres, pelos sinais e promessas. Deus ordenou isso a ele, né? E Deus estava protegendo ele. E uma das desculpas de Moisés foi que ele não sabia falar a língua egípcia, ele não tinha conhecimento. Então essa foi uma das desculpas. Daí Deus foi e deu uma solução, que está em Êxodo 7, 1 até o 5. O Senhor disse a Moisés: preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do faraó, e Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Você falará tudo o que lhe ordenar, e Arão, seu irmão, dirá ao faraó que deixe sair os israelitas do país. Então, Arão é o tradutor de Moisés. Eu, porém, farei o coração de faraó resistir, embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito. Ele não nos ouvirá. Então Deus já sabia o que ia acontecer. Então, porém a minha não é sobre o Egito. E com um poderoso ato de juízo tirarei do Egito as minhas tropas e o meu povo, os israelitas. Assim os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirará de lá os israelitas. Dá a volta para mim no 2, por favor. Não, no 3. Olha lá. Farei o coração do faraó resistir. Em outras versões pode ser farei o coração do faraó se tornar pedra, né? Se tornar pedra. E Deus já sabia o que ele ia fazer, né? O faraó ia fazer. Então o faraó fez o que Deus tinha, né, dito, que está no 7:13, capítulo 7, versículo 13. Já tá. 7:3 já tá, né? 13. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo vir. Vá a faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o à margem do rio para encontrá-lo, e também leve na mão a vara que se transformou em serpente.
ele desrespeitou, né? Ele não quis obedecer o que Deus estava falando para ele. Daí veio as 10 pragas do Egito. Daí, na última, que fala que era para todos os hebreus, né, todos que acreditassem, para matar que era para matar um cordeiro saudável e com o seu sangue passar no portal da porta da casa. E o anjo da morte ia passar ali e ia matar todos os filhos unigênitos, né? Que daí, quem é esses filhos unigênitos? Primogênito. São aqueles filhos que é o primeiro filho que um casal pode ter. Primogênito. Primogênito. É o primeiro filho que um casal pode ter. Então, o faraó, né, ele não acreditava, daí ele não pintou, né, o sangue do cordeiro. E o anjo da morte matou o seu filho, né, o filho dele, o primeiro filho. Daí ele não tinha como, ele tinha escolha. Já tinha acontecido as 9 pragas, agora veio a 10ª e matou o seu filho. Então ele resistiu, ele falou: não vai ter como, vou ter que libertar o povo, né? Os israelitas, os escravos. Foi quando ele, né, ele libertou e seguiu, os israelitas seguiu Moisés até o Mar Vermelho. Que daí o faraó, ele foi, né, covarde assim, que ele libertou o povo, mas depois ele voltou atrás. Ele foi e com o seu exército ele correu atrás, né, dos israelitas de novo para atacá-lo, né? Então ele foi covarde. E daí o povo, né, dos israelitas que estavam ali, eles estavam chegando perto do Mar Vermelho. Daí eles viram para frente, tem o Mar Vermelho, e para trás tem o exército de Faraó chegando. Daí eles foram e ficaram questionando Moisés. Que daí está no Êxodo 14, do 9 ao 14. Que diz: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e as tropas saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, de Efronte, de Baal-Zephon. Ao se aproximar de Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançaram na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferiríamos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Vamos concordar, que povo chato, né? Moisés já tinha falado para eles que Deus ia livrar eles dos egípcios. Deus já ia, eles ficaram questionando, né? Reclamando.
é como se esse povo que ficava clamando, eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Quando Deus falou para matar um cordeiro, passar no portal da porta, era para falar que ele que manda, só ele. Né? E parece que esse povo preferiria ser escravo, tá lá, ficar sofrendo, né? Ele parece que não estava crendo em Deus. E muita gente se pergunta, mas como que Moisés abriu o mar antes do exército do faraó chegar? Como que deu tempo? Porque pela lógica não ia dar tempo, né? Porque o mar demora, né? Eu acho que demora para abrir. Então, está em Êxodo 14, 19 até o 20. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe treva para um e luz para o outro. Treva para o exército do faraó e luz para os israelitas, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, isso que aconteceu. Deus, ele desnorteou os egípcios, né? Ele colocou essa nuvem e, como os egípcios tinham medo da escuridão, eles falaram: vamos esperar enquanto Moisés abriu o mar. Então, abriu o mar. Então Deus ele retardou o deserto do faraó, que está no 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, como um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Tem uma parede de água à direita e outra à esquerda. E só foi na manhã seguinte que essa nuvem saiu. E por incrível que pareça, os egípcios, o exército egípcio ficou ali, esperando que eles teriam pegar os israelitas. Então eles ficaram esperando, e na manhã do outro dia, que eles viram aquele monte de pessoas, que a Bíblia fala que foram cerca de 600 mil. Daí eles viram e correram atrás, mas já era tarde, porque os israelitas estavam atravessando o Mar Vermelho a noite inteira. Então eles já estavam chegando. Quando essa nuvem, né, sumiu, eles tentaram ir atrás, mas daí o mar se fechou. Quando eles terminaram, chegaram do lado, o mar se fechou e quem estava ali, que estava correndo atrás dos israelitas, acabaram, morrendo. Isso. E Deus busca o mesmo da gente. Quando Moisés, Deus quer que a gente. Moisés tirou o povo dele, tirou os israelitas lá do Egito para Canaã. Da mesma forma que Deus quer tirar a gente da terra para ir para lá, para o céu, para a eternidade, para viver com Ele. Deus quer fazer isso para a gente. E Deus, Ele é tudo. Muita gente não acredita que Ele conseguiu abrir o mar.
Ele nos conforta. Amém? Agora eu vou tocar esse violão, uma música que representa